Só para nós voltarmos àquilo que a gente falou a respeito de auditoria na aula anterior, né? E é importante saber disso aqui, que são os requisitos éticos por parte do auditor, né? Logicamente, isso relacionado à auditoria das demonstrações contábeis. A gente já sabe o que é isso, né? É aquela auditoria realizada por auditores independentes, né? Auditores externos da empresa. Então, como falei para vocês e também no transcorrer aí, falei da importância desta norma, desta NBCTA 200, tá? Esta é uma norma que trata dos objetivos gerais do auditor independente, né? E a condução em conformidade com as normas de auditoria, tá ok? É importante nós sabermos os requisitos éticos. Os requisitos éticos são diferentes mais adiante, né? De outra coisa ética, tá? Mas neste momento aqui, são os requisitos éticos que o auditor tem que cumprir para fazer a sua auditoria, ok? Falamos do ceticismo profissional, falamos do julgamento profissional. Vou dar uma passadinha aqui também, tá? E paramos aí na questão de evidência de auditoria apropriada e suficiente, e também do risco de auditoria. Até risco de auditoria eu deixei ele em vermelho aí, tá? Por que isso? Porque isso é uma coisa que não tem aparecido na prova do CNAE, e isto é um assunto muito importante, tá? Dentro da auditoria. Depois, né, um outro item, um requisito ético, é a condução da auditoria em conformidade com as normas, com as NBCTAs, normas brasileiras técnicas de auditoria, tá? Nós vamos verificar isso aí também. Então, o ceticismo profissional, né, aquela questão que nós falamos na última aula, que é uma mente questionadora e alerta, né, ok? Então, eu sempre digo que o auditor tem que estar ligado em 110, 220, né, ou não pode estar em meia fase, tem que estar em fase inteira, né, porque tudo que ele busca, tá, o que ele busca é as evidências de auditoria apropriadas e suficientes, tá? Então, ele precisa, sim, ter esta mente questionadora e alerta. Por quê? Porque muitas vezes eu estou auditando uma empresa que é controladora de uma outra empresa, ou ao contrário, ela é uma controlada de uma outra empresa. Então tem que ter sempre, digamos, essa visão. Aqui sim cabe aquela velha história que o auditor tem que ter uma visão holística das coisas, tá? Aí algumas informações, né? Está alerta, né, para a questão de algo que possa indicar possível fraude. Sempre chama atenção. O objetivo do auditor externo, do auditor independente, não é descobrir fraude, tá? Se tu for abrir qualquer relatório, mesmo que o relatório do auditor seja um relatório com ressalva ou uma opinião adversa, em hipótese alguma ele vai dizer, eu encontrei fraude nessa empresa, tá ok? Pode ter ocorrido fraude na empresa e aconteceu o quê? Uma distorção relevante lá na empresa, ok? Roubaram o estoque da empresa e não fizeram a baixa no estoque. Ora, o auditor não vai dizer que roubaram o estoque da empresa, ele vai dizer, olha, esse ativo circulante estoques aqui não está adequadamente representada, por isso que a minha modificação no meu relatório do auditor, ele é com modificação. Eu estou falando de relatório do auditor, e já falei na aula anterior, não se fala mais em parecer de auditoria, certo? É relatório de auditoria. Nós vamos ver ainda, hoje ainda, né, na aula de hoje, a respeito disso aí, tá? Então, o ceticismo profissional, ele é importante, tá? Depois, sim, vem a questão uh, do, do julgamento profissional, tá? O julgamento profissional aqui, sim, é super importante, certo? Aqui eu vou, só para vocês não esquecerem isso, tá? Trabalhando com auditoria, quanto tempo fica bom o auditor? Isso, olha, cara, vai depender do seguinte, bem o que está escrito aí, do
treinamento, tá? O que vocês estão fazendo agora é um treinamento, um conhecimento das diversas áreas que se envolvem a empresa, tá? O que a empresa está operando, certo? As experiências que tem, ok? Está alinhado com as normas de auditoria, com a parte contábil, com a parte ética, ou seja, tudo aquilo que eu preciso para ser um bom auditor, ok? E isso, esse julgamento profissional, ele vai ocorrer por todo o andamento da auditoria, tá ok? Por quê? Porque é justamente quando ele está trabalhando, ele está verificando coisas como a materialidade. O que é importante aqui? Aqui um pouquinho vai aparecer um exemplo clássico de materialidade, tá? O que é importante, certo? O risco de auditoria, conceito que vem aqui um pouquinho, certo? O julgamento profissional também, para ele executar o que nós temos aí, que são os procedimentos de auditoria. Ora, fazendo os procedimentos de auditoria, é onde eu vou encontrar os achados da auditoria, ok? Relacionado à natureza, à época e à extensão. Isso ali que nós falamos aparece justamente aqui, a natureza, a época e a extensão. Nós vamos ver dos procedimentos de auditoria, a natureza, esses procedimentos todos que nós temos aqui. E mais outros que ainda eu vou comentar com vocês, ok? Época, hora, que momento que eu vou executar o nosso procedimento de auditoria. Eu sempre falo, né? Estou auditando a Magazine Luiza, é óbvio que eu não vou auditar a Magazine Luiza na semana do Natal. O que tu quer fazer lá, auditor? Tu vai mais atrapalhar do que ajudar? Entende? Então, não é o momento do auditor fazer checagens nesta auditoria, né, na auditoria deste tipo de empresa, nesse momento. Ah, diferente lá, né, do Gerdau, ok? Que não é tão sazonal assim, ok? A extensão dos procedimentos, a quantidade de procedimentos que eu vou executar, ela está relacionada ao quê? A questão de qualidade de controle interno na empresa que eu estou auditando. Olha só, vamos supor aí que tu é esse auditorzinho aqui, ó. Ah, auditorzinho não, né, Marco? Não, que tu é este auditor independente, ou em homenagem às mulheres, que são a maioria, a auditora independente está fazendo um procedimento de auditoria, ok? Que é um procedimento de auditoria chamado de contagem de estoque. Já que eu estou aqui, eu vou fazer um comentário. Pelas normas de auditoria, aqui estão os tipos de procedimentos, e aqui eu não estou vendo nada de contagem de estoque. Calma. Uma coisa é a norma que te dá base para executar um procedimento de auditoria chamado de contagem de estoque. Vou comentar mais adiante as minhas experiências com a parte de contagem de estoque, como é que você faz essa contagem, etc e tal, tá? Mas o que interessa aqui, ok? Gente, se a tua casa é mais bagunçada, tu vai demorar mais tempo para colocar ela em ordem, não é verdade? Isso vale para a auditoria também. Se o auditor está fazendo uma contagem de estoque, ok? Ele, pelo seu julgamento profissional, o cara sabe como aquela empresa opera, já auditou várias empresas do mesmo ramo, tem expertise, etc e tal. Ele vai olhar assim, não, só um pouquinho. Este centro de distribuição ou este depósito, o ambiente de controle dele é um horror, ok? Tu já sabe disso. Tu até já recomendou isto em auditorias anteriores, que fosse melhorado esse controle interno, ok? Mas ainda continua a festa. Ora, se o teu nível de ambiente de controle do teu estoque é muito baixo, o que tu vai ter que fazer? Trabalhar mais. Ou seja, tu vai ter que contar mais estoque, ok? Da tua população pegar mais amostra, ok? Para validar, digamos, esta rúbrica contábil. Tudo bem? Então, importante
esta parte aí, tá? Da extensão ou da qualidade a ser executada do procedimento de auditoria. Sempre que se fala procedimento de auditoria, natureza, época, extensão. Natureza, época, extensão. E a gente sai da faculdade decorando natureza, época, extensão e não sabe para que serve isso. Não, é justamente isso para te alertar que esses são os procedimentos, digamos, o norte dos procedimentos que tu vai realizar. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui é que a gente entra, né, no terceiro requisito ético do auditor, certo? Que são o que a gente chama de evidência de auditoria apropriada e suficiente. Sempre vem junto, tá? Se falou em evidência de auditoria, vem junto, apropriada e suficiente. Evidência de auditoria apropriada e suficiente. Tu vai ver que isso aparece bem assim, em vários trechos dos relatórios dos auditores, em vários momentos da auditoria, tá? E aí fala também do risco de auditoria, nós vamos tratar um pouquinho mais adiante, ok? Então, o que acontece, né, gente? Eu estou lá fazendo o quê? Olha, eu estou executando os meus procedimentos de auditoria, ok? Se eu estou fazendo uma conciliação bancária, por exemplo, eu estou fazendo o quê? Uma auditoria em conta de bancos, óbvio. O que tu quer validar com isso? Olha, eu quero validar um saldo inicial, eu quero verificar depósitos que foram feitos, cheques que foram emitidos, receitas financeiras que entraram, adiantamento de fornecedor, adiantamento de cliente, uma saída por um adiantamento a fornecedor. Ora, tem inúmeras situações que ocorrem dentro de uma conta de bancos movimento. O que tu quer verificar aí? Tu quer validar com aquilo ali o quê? Saldos contábeis e se isso está, digamos, devidamente suportado por documentações idôneas, ok? Como assim idôneas? É justamente, eu não posso dizer, acreditar, né, porque eu tenho que ter ceticismo profissional, no momento em que eu verifiquei lá que tem um depósito bancário, ou um saque, né? Houve um saque e não tem documento comprobatório disso. Aí eu vou lá e pergunto para a pessoa lá do financeiro, o que foi esse saque aqui? Ah, isso aí foi um saque do diretor. Sim, mas só um pouquinho. Saque do diretor, tem alguma contrapartida disso? Um documento que me diz que isso aqui foi um adiantamento a ele, alguma coisa assim? Não, não, aqui é assim. Opa, aqui é assim, não. Eu, como auditor, só vou acreditar neste fato se há uma documentação idônea que suporte digamos, esse saque aí que ocorreu. O que eu estou buscando com isso? Evidências de auditoria, ok? Então, vou lá, executo os procedimentos de auditoria, perfeito? Porque os procedimentos de auditoria que eu executar, eles têm que estar documentados, ok? E esses procedimentos serão a base para dizer, eu executei o meu trabalho e eu tenho informações que eu vou dizer que se aqueles controles internos da empresa estão ou não estão adequados, ok? E que isso teve uma inferência nas demonstrações contábeis por parte da empresa, beleza? Isto são evidências de auditoria. E como tudo, né? Como tudo, e às vezes parece que nós contadores não somos assim, né? Nós não gostamos muitas vezes de falar uma linguagem técnica da nossa área conforme a auditoria. A gente sabe falar muito bonito a linguagem técnica do leão, né? Da Receita Federal, todo mundo sabe dizer, não, aqui está a base de cálculo, né? Que tem que haver adições, subtrações, isso a gente sabe falar bonito, né? Sempre a favor, digamos lá que a gente é empregado do governo, né? Mas assim, ó, esses termos aqui são termos que a gente tem que incorporar para o nosso mundo de auditoria, ok? Que seja para fazer o KNAI, que seja para ter amanhã a empresa de auditoria, que seja para fazer um concurso público, para ter o um entendimento da auditoria. Auditor, teve lá na empresa? Sim. Me diz uma coisa, tu fez os procedimentos de auditoria? Sim. Quais são as evidências que tu teve lá? Ó, legal, cara, tá falando de uma forma técnica, uma forma de auditoria, ok?